Vai não, vou, Odete. Eu quero orar com você. Fala para ela, John. O pastor pediu para você não ir embora depois do culto. Antes de terminar o culto, queremos agradecer. Ela, aniversário do irmão Gilberto também hoje, né? Então vamos lá. 2 Reis, capítulo 6, versículo 24, diz assim: Depois disso, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, e subiu e sitiou a Samaria. Houve grande fome em Samaria. Eis que sitiaram, a ponto de se vender uma cabeça de um jumento por 80 siclos de prata, um pouco de esterco de pombo por 5 siclos de prata. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher, dizendo: Acorde, meu rei, meu senhor. E ele lhe disse: Se o Senhor não te acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Perguntou-lhe o rei: Que tens? Respondeu ela: Esta mulher me disse: Dá teu filho para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas dizendo-lhe eu no outro dia, dá o teu filho para que o comamos, ela o escondeu. Tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou as suas vestes quando passava pelo muro. O povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro sobre ele. Disse o rei: Assim me faça Deus o que bem aprouver, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os seus ombros. Estava, porém, Eliseu sentado em casa, juntamente com os anciãos. Enviou o rei um homem de diante de si, mas antes que o mensageiro chegasse a Eliseu, disse Eliseu aos anciãos: Vejam como o filho do homicida mandou tirar minha cabeça. Olhai, quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta, empurrai-o com ela. Porventura não vem após ele ruído dos pés do seu senhor? Falava ele ainda com eles, quando lhe chegou o mensageiro, e lhe disse, o rei: Eis que este mal vem do Senhor. Mas que mais? Pois esperaria eu do Senhor. Que mais esperaria eu do Senhor? Então disse Eliseu: Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: Amanhã a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e dois de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém, o capitão, cujo braço o rei se encostava ou se apoiava, respondeu ao homem de Deus: Ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia isto acontecer? Disse o profeta: Eis que tu verás com os teus olhos, porém, disso não comerás. Pule aí, queridos, para o versículo 16. Capítulo 7, versículo 16. Versículo 16 diz assim: Então saiu o povo e saqueou o arraial dos Círios, e assim se vendia um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, segundo a palavra do Senhor, que dera ao rei, ao guarda da porta, ao capitão, em cujo braço se apoiava o rei. Mas o povo atropelou na porta, e ele morreu, como falara o homem de Deus, que falou quando o rei descera a ele. Assim se cumpriu o que falara o homem de Deus, e disse: Amanhã a estas horas, mais ou menos, vender-se-á 2 alqueires de cevada por um ciclo.
e um de flor de farinha por um ciclo, à porta de Samaria. Aquele capitão que respondera ao homem de Deus, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia isto acontecer? Segundo essa palavra que dissera o profeta, eis que tu verás com os teus olhos, porém, disso não comerás. Assim lhe sucedeu, porque o povo atropelou na porta e ele morreu. Para encerrarmos, vamos para João capítulo 11. Segura aí em 2 Reis, capítulo 6 e 7. Vamos para João capítulo 11. Adriano, faz favor, rapidinho. Fica aqui. João capítulo 11, versículo 40. Versículo 39. João 11, 39 diz assim: João 11, 39 diz assim: ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Maria, irmã do defunto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu, que se creres verás a glória de Deus? Tiraram a pedra, e Jesus levantando, olhou para o céu e disse, Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouve, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, sai para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Amém? Nós estamos diante de 2 textos desafiador. O primeiro, diante o rei revoltado com o profeta, chateado com o profeta, por uma questão da fome, daqueles dias, por causa da palavra de Deus. Israel tinha se voltado para os ídolos. A boa parte não adorava mais a Deus, adorava as imagens de pedra, de madeira, de pau, as estrelas, o sol. Israel não ia buscar mais a Deus. Deus estava muito triste. Então o coração do povo ficou fora de Deus. E o rei, a liderança também. Os irmãos percebem que a fome era tal, era gravíssima. E aqui não é uma linguagem figurada ou uma linguagem simbólica. A questão das mulheres comer as crianças foi literal. Você sabe o que é algo literal? Aconteceu, foi real, realidade. Olha o nível da fome. As pessoas comiam o quê? Cabeça de jumento. Alguém já comeu a carne de jumento? Mas em alguns países, em algumas épocas, há dados históricos de alguns livros que em alguns países, quando houveram fome mais ou menos deste nível, as pessoas fizeram isso. Ei, as pessoas estavam comendo esterco de pombo, irmãos. Olha que tipo de situações gravíssimas. E era uma situação longa, difícil. E o rei não estava bem. Tudo isso foi permissão de Deus para que o povo se voltasse a Deus, adorar a Deus. Porque eles estavam clamando ao Deus que eles diziam que mandava na chuva, mandava na terra, e como o Deus que mandava a chuva na terra não mandava, que era para que eles se lembrassem que o Deus verdadeiro é quem tinha o poder de mandar a chuva, e Deus faz parar a chuva. Igual fez com o outro profeta Elias, que orou e 3 anos e meio não veio chuva.
Então, Eliseu e Elias representam quem hoje na terra? Nesses 2000 anos, a igreja. A igreja, os que seguem Deus, a liderança da igreja, toda a igreja. A igreja representa a voz de Deus na terra. A igreja é o corpo de Cristo, Cristo é o cabeça. O Espírito Santo é quem está na igreja, agindo, movendo através dos louvores, orações, testemunho, pregações. Amém? Então a igreja, Elias, Eliseu aqui, representa hoje a igreja. Era a voz de Deus. E aquelas mulheres entram em crise. Primeiro, uma cabeça de jumento custando uma nota. Olha, no Nordeste tinha esse negócio de comer cabeça de boi, aqui também tem, né? Em outros países tem. É meio estranho para alguns lugares no Brasil e no mundo. Agora, a cabeça de jumento, dizem lá na minha terra que algumas carnes de chácara, algumas carnes, umas são de gado, outras são de jumento ou de cavalo. Bem, eu não sei distinguir muito. Então a situação era crítica, isso quer dizer que não existia mais carne, ovelha, cabra, gado, o estado tinha acabado, morria. E os irmãos sabem, na minha terra vem muito isso, região seca do país, e quando seca tudo, o gado fica fraco e ele cai e não levanta mais. Por aqui é difícil ver esse tipo de situação. Mas lá vem muito. Morre 30, 50, 100 cabeças de gado. Ele levanta mal, fica pondo comida na boca do gado, com pau, não tem jeito, vai a fraqueza. É igual eu e você. Lembra depois da Covid, eu não conseguia levantar. Tive que tomar um coquetel, 5 coquetéis de vitamina B12. Eu não tinha força para levantar da poltrona, da cadeira. Ou seja, eu não tinha energia para levantar. Então o gado morre, ele cai e não levanta mais. Como é que ele vai comer? Então aqui mostra uma crise profunda. Ei, uma crise gravíssima. Talvez a sua crise não seja igual a essa. O que nós estamos vendo no mundo, o que passamos nos últimos meses, 2 anos, foi um tipo de crise profunda que chocou a humanidade, está aí. Os requisitos estão aí até agora. Trauma, frustrações, situações emocionais do coração dos jovens, dos homens, ficaram aí por causa da pandemia. Aqui existia uma situação super crítica, difícil. A turma comendo cabeça de jumento e esterco de pombo. É um cardápio. Já pensou, irmão? Que aparece uma fome dessa? E um dos cavaleiros de Apocalipse, dos 4 lá, fala que antes, vai ter um período, se é após ou antes da vinda de Jesus, em que a fome vai afetar a economia do mundo. E guerra. São 3 cavalos, o branco, o preto, o amarelo e o vermelho, 4 cavalos. Um cavalo desse, ele é acompanhado da fome, da guerra, da quebradeira econômica mundial. Então aqui foi um tipo de situação. Aí a turma acabou, eu estou aqui, não estou dizendo que não tinha mais cabeça de jumento. Que acabou o esterco de pombo. Você já pensou? E agora, acabou as cabeças de jumento. Acabou o esterco de pombo. Então vamos comer o nosso filho. Come um, come outro. Há um dado histórico do avião que caiu a região do Chile, que é para a Argentina. Muita gente. E as pessoas comiam a carne dos outros, estava congelada, para sobreviver. E sobreviveram os que ficaram. Tem um filme sobre isso. E aqui a mulher comeu, ele comeu, acabou o esterco de pombo, acabou a cabeça de jumento, agora comer. O filho, aí 1 ano, cozinhar o filho. Já pensou que cena dramática? Isso o que, irmãos? É a luta pela vida. Comer esterco de pombo, comer cabeça de jumento e comer o outro. Filho do outro. Isso aqui é chocante, irmão. É forte isso aqui. E aí, onde entra Deus? E aí, onde está Deus? Onde Deus aparece em cena? Onde Deus surge em cena? O que duvida não será abençoado. Repita comigo, o que duvida não será abençoado. E o que duvida não receberá a bênção de Deus.
o rei estava revoltado contra Eliseu, e ele influenciou o general principal dele, que ele encostava o ombro, o braço aqui, irmão Jurema. Porque se o líder tiver ruim, ele adoece outro. Já viu uma palma de banana? No cacho, se você tiver ruim, uma banana numa palma, você não tirar, estraga. Uma laranja, 2, 3, tire, senão estraga. No outro dia já amanhece outras contaminadas. O capitão aqui, incrédulo, junto do rei, o rei se escorava no ombro, no braço do capitão. Que duvida, não recebe. A Bíblia diz, Jesus diz, aquele que duvida não recebe. E aí o rei ia passando no muro, e as mulheres gritaram, ô rei, a nossa situação o Senhor pode nos ajudar. E eu estou no lugar de Deus, o que eu posso fazer? Elas contaram o caso. Quando uma delas contou, o rei ficou chocado, pasmado, quase desmaiou, vestiu-se de saco e se revoltou contra Eliseu. Olha o versículo 31, 6:31. Disse o rei, assim me faça Deus o que bem lhe aprouver, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, e ficar hoje sobre os seus ombros. Ainda usa o nome de Deus, né? Vai fazer a maldade, quer fazer o mal. Sabe por quê, irmãos? Aquele estava fora da dimensão de Deus. Pessoas que estão na carne, no osso, no tutano, na célula, fora do Espírito Santo, eles vão agir de forma maldosa. Ainda usa o nome de Deus. Quantos fizeram isso na história? Quantos queimaram pessoas, maltrataram? Você já assistiu o filme Rei Arthur? Quando alguém chega lá numa masmorra, cheio de gente preso, e prenderam em nome de Deus lá, frades e tanta gente, mulheres e homens, couro e osso, em nome de Deus, dizendo que era Deus, não era Deus coisa nenhuma. Quantos erros, irmãos, foram cometidos na história, até hoje, dando a interpretação que não é a de Deus, fazendo uma leitura, dando um entendimento que não é o que Jesus falou. Jesus está dizendo, eu não disse isso não, eu não falei isso não. Aí diz aqui o texto, nós vamos tirar a cabeça de Eliseu de cima do ombro dele. O capitão estava junto, estava porém Eliseu sentado em casa, junto com os anciãos. Quem é os anciãos? Os líderes. Sentado em casa, enviou o rei um homem adiante de si, antes que o mensageiro chegasse a Eliseu. Eliseu disse aos anciãos, Deus revelou a ele. E esse mesmo rei, irmãos, cuidado, lidar em casa com o marido, com o parente incrédulo, no trabalho com o patrão, é difícil, porque não tem a mesma visão, a mesma direção de Deus, o mesmo entendimento. Você tem que tomar cuidado, porque muitas vezes Deus falava para Eliseu, olha, o rei vem para tal lugar, pelo norte, pelo sul, e esse rei aqui incrédulo, ingrato, não agradeceu, e a fome era para mexer. Deus disse para Eliseu, olha, fala para os anciãos aí que o rei está mandando vir te buscar para tirar a tua cabeça. E o Eliseu foi revelado pelo Espírito Santo, vedes como filho do homicida. Quem é homicida? O rei, assassino. Homicida é assassino. É uma palavra mais polida, clássica, erudita, para não chamar Ana de assassino. É homicida, ela soa assim, mais suave, mais light, mais light, mais quiet. Mas é assassino. Está aqui, ó. Aqui para a Bíblia, vamos escrever mais uma coisa erudita, mais lapidada, burilada. Entendeu, John? E aí, Adriano? Está aqui, ó. E aí, Eliseu, o Espírito Santo mostrou para ele, falou para ele, mandou tirar minha cabeça. Olhar quando ele vier o mensageiro, fechar-lhe a porta e empurrar-lhe com ela. Porventura não vem após
ele o ruído dos pés do seu senhor, ou seja, após ele vem o rei, com o seu ruído. Falava ele ainda com eles quando lhe chegou o mensageiro. Quando Eliseu estava terminando de falar, o mensageiro chega. Eis que este mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperaria eu do Senhor? Então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã a estas horas, ou mais ou menos, dar-se-á aqui um alqueire de flor de farinha, um ciclo de 2 cevadas, por um ciclo, a porta de Samaria será dada, ou seja, vai ter comida, vai ter comida. Pastor, mas por que Deus fez isso com um homem que queria matar o profeta, um homem de Deus? Deus não podia mandar fogo nesse rei. Não era por causa do rei, irmãos, que Deus ia mandar o suprimento, a farinha, para que aliviasse a fome. Era por causa de muitos da nação, por causa da nação. Olha o que diz em Provérbios, presta atenção, olha aqui para mim. O que diz em Provérbios no Salmo, Deus faz chover sobre o justo e sobre o injusto, o ímpio. Sabia? Era bom que Deus não mandasse chuva naquela nação, naquela rua de lá, para secar tudo. A gente pensa isso de raiva, né? E Deus falou aqui, como é que é? Vai ter ciclo de cevada, vai ter cevada e vai ter farinha. 2. O capitão, cujo braço o rei se apoiava, se encostava, respondeu ao homem de Deus. Ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia isto acontecer? Disse o profeta, eis que tu verás com os teus olhos, porém, disso tu não comerás. Esse era outro capitão, como o rei, usando o nome de Deus, irmão Nietzsche. Mas não tinha Deus, não crê. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, irmão. Por isso que eu tremo e temo. Esses 2000 anos, hoje, nós nas igrejas, a gente tem que tomar muito cuidado para não ser meramente um mero seguidor de Deus, sem coração e alma com Deus, sem amor a Deus, sem seguir verdadeiramente a palavra. E nós seremos um religioso dentro da igreja. Como muita gente diz aí, eu creio em Deus, mas só da boca para fora. Seus atos, suas palavras não coincidem, não bate. É igual esse capitão e esse rei. Ainda usou o nome de Deus, o capitão, ó. Respondeu o capitão, cujo rei ao homem de Deus, ainda que o Senhor faça janelas no céu, poderia isso acontecer? Incredulidade. O que duvida não recebe. Não, um dos problemas dos últimos dias será a incredulidade. Presta atenção. Não é só guerra, rumor de guerra, peste, terremoto, fome, multiplicação da ciência. Um dos problemas seríssimos dos últimos dias, que é uma arma do diabo, que é para os cristãos não crer mais em milagres, em maravilhas, que Deus pode, que Deus é, que Ele é maravilhoso, que Ele é glorioso, que Ele quer ajudar, sustentar, alegrar, fortalecer, levantar, sarar. É a incredulidade, o diabo semeia e usa para tocar. Então aqueles que não estão lendo Bíblia mais, orando menos, lendo a palavra menos, jejuando menos perto de Deus, será presa fácil para ser incrédulo como esse rei e como esse capitão, para crer que Deus faz mais, que Deus age, que as maravilhas, que Deus atua, que Deus opera, que Deus realiza. Porque está frio, não ora mais, não lê Bíblia, não vai à igreja, frequenta menos. Aí quer o que de Deus? Está cheio de gente assim, líderes assim, irmãos, pastores, nesses 2000 anos, na época do povo de Deus, dos juízes, dos reis. Por isso, irmãos, você e eu temos que tomar cuidado, porque a incredulidade é como a lepra. Se você começar a conversar com o incrédulo pela internet, pelo telefone, ele vai te influenciar, começa a falar, isso não dá, é impossível, não vai dar não, será, é mesmo? Aí você vai esfriando. Você vai deixando de crer mais, vai crendo menos. Não é assim? Aqui estava o rei e aí o capitão. Imagine o resto da nação. E aí Deus multiplica farinha, manjurema. Moacir, Regimar, Adriano. Sabe por quê? Não era porque esses dois aqui não mereciam.
E a prova disso é que Deus diz, você, o capitão, não vai comer dessa farinha. Você, o capitão, não vai comer dessa cevada. Porque é multiplicação do meu milagre, do meu sagrado, do meu sagrado. Irmãos, e Deus não deixa barato com quem ridiculariza as coisas dele. A história bíblica toda, de frente para trás para frente. Tem coisa que Deus releva, sabia? Deus releva, Abel, dá um tempo, tem misericórdia, e a gente fica até chocado. Meu Deus, como é que Deus tem paciência com essa pessoa? Como é que Deus não... Por que Deus não... Por que... Mas tem hora que Deus, ele dá um corte já, para ontem. Acabou, irmão. Acabou. Deus disse para Samuel, e tem outros, quando Deus disse assim, ainda que tivesse Daniel, fulano de tal e Beltrano, jejuasse, orasse, clamasse a mim, eu não responderia a Israel. Ainda que tivesse fulano, Beltrano, pelo perfil de santidade, de comunhão que andaram comigo, de justo que foram comigo, eu não responderia. Você lembra quando Samuel ficou orando por Saul? Deus diz, passa com esse nhenhenhen. Samuel, para de orar por Saul, para. Samuel estava sendo muito complacente. Oh meu Senhor, aqui. Ei, irmão, cuidado você não querer ficar no lugar de Deus, hein? Tem coisa que é do Espírito Santo, não é minha nem sua. É Deus. Entrega a Deus. É Deus. E Samuel, ah meu Senhor, Deus, para aí, Samuel. Eu rejeitei Saul. Já escolhi um homem, segundo o meu coração, chamado Davi, está atrás das ovelhas. Tu vai orar lá na casa 17, se prepara, arruma o jumento aí, os negócios, a comida e vai para lá. Senhor, vão me matar, Saul. Deus deu um jeito, olha que Samuel era um homem de Deus, assim com Deus, ó, profeta, juiz e sacerdote, de intimidade e comunhão, mas levou um puxão de orelha. Começou a querer ser mais do que Deus. Disse, ó, Samuel, para de orar por Saul. Acabou, eu não vou te ouvir. Eu rejeitei ele. Tu arruma aí, se arruma, amanhã você vai, prepara o jumento, as coisas, e você vai ungir um rei. Senhor, se Saul souber, ele vai me matar, vai mandar me matar. Olha como ele sabia, hein? Vou repetir, olha como ele sabia. Aqui, Maneus, irmão Paulo, hein, Abel? Hein? Ele sabia que Deus, o cara estava ruim. Comece, ele vai me matar, Senhor. Tu vai dizer que vai fazer um sacrifício. Deus não estava mandando mentir. E ele podia fazer o sacrifício, porque ele era sacerdote, juiz e profeta. Quando perguntaram, para onde é que você está? Eu estou indo fazer um sacrifício, e foi mesmo. E o sacrifício era o quê? Porque quando era ungido um rei, olha aqui para mim, fazia-se o quê? Sacrifício após a unção. Quando você for consagrado diácono, pastor, evangelista, missionário, ei, sabe qual é o seu e o meu sacrifício? Começa no coração, muito prazer, muita alegria, amor, dedicação, se humilhar, dá o melhor para Deus do que você puder, jejum, oração, não é sacrifício, não é só jejum, oração, leitura bíblica, se humilhar, mas é o todo da sua vida, como sacrifício no altar, agradável a Deus. Um cheiro suave a Deus. O que, Senhor? Arruma a mala aí, ó, põe no jumento e você vai lá para a casa de Jessé. Chegou lá, Samuel, o homem de Deus, se enganou de novo. É assim? O meu e o seu coração, por mais que seja mulher e homem de Deus, irmãos, nós nos enganamos. E Samuel ficou, né, cada um, mas passou lá os homens bonitos. Passa Abner, passa fulano, Beltrano, Sicano. Aí Deus disse, não é nenhum desses, Samuel. Como é que é, Senhor? Não é nenhum desses. Não, mas é esse? Não, não é. O que eu escolhi não está aqui. Só vamos sentar na mesa para comer. Pode falar para Jessé, só vamos jantar. Tá? Tem algum filho? Tem, ele está lá cuidando de umas ovelhas lá embaixo. Pois é, nós só vamos sentar para comer quando ele chegar. Samuel se enganou de novo. E era um homem de Deus. Davi chega. E ele é ungido por Samuel. Faça assim comigo, assim ó, todo mundo. Você que está em casa também se puder. A distância, fala comigo, a distância.
Fala de novo, à distância. Faz assim, Davi foi ungido aqui. Faz assim, quantos anos depois ele chegou no reinado? Irmão, para chegar aqui, tem gente que quer ser pastor, diácono, diaconisa, líder das mulheres, dos homens, do dia para a noite. Não é pipoca de micro-ondas, irmão. Há um processo de maturidade, de crescimento, andando com homens e mulheres experientes com Deus para você crescer aqui e aqui. Amém? É igual com o pai e com a mãe, mesmo com o erro dos pais, mesmo com o erro e o acerto do seu pastor, do seu líder, dos homens, das mulheres, você aprende. Que a gente não aprende só com as coisas certas, com os erros também. Samuel aprendeu com os erros. Deus disse, eu não quero mais Saul. Não é esse que eu escolhi, é Davi. Foi o escolhido. Então, o capitão, olha, tu verás com os olhos que a farinha e a cevada chegou. Repita comigo, a farinha e a cevada chegou. De novo, a farinha e a cevada chegará. Aleluia. Agora eu sei o meu coração, a sua e a minha alma tem que ser crédula, que acredita, que tem fé. João 11:40, Jesus disse para Marta e Maria, se creres, eu não disse para vocês, se creres verás a glória de tirai a pedra. Mas ela disse, Senhor, já cheira mal, tirai a pedra, já são de 4 dias. Será que essa questão aqui, ó, cabeça de jumento, será que cheirava mal? Esterco de pombo, o povo estava comendo, tem gente comendo arroz com ovo e feijão, está achando ruim. E se você daqui um mês comer esterco de pombo, você vai achar ruim? Está comendo pernil, frango, bife. E se aparecer uma cabeça de jumento, você vai comer? Irmãos, olha aqui para mim. Os tempos e as épocas mudam. Toma cuidado. Eu e você não esperava que aparecesse uma pandemia, um negócio desse. De 200 cabeças. Quem ia saber que apareceu um negócio desse? Eu nunca vi, que estou com 60. Não é? Uma época que entrou para a história da humanidade. E nós fizemos parte, estamos fazendo. Escrevemos a história do mundo, essa pandemia. Não é? E aí, mas é um Deus, irmãos, que tem a provisão, mesmo em meio à cabeça de jumento, creia nisso. Em meio a esterco. E o pior de tudo, foi comer o filho do outro, um comendo o filho do outro. É uma situação drástica, irmão. Catastrófica. Uma coisa repugnante isso aqui. Em parte, para não cremarmos, não é queimar, não é cremar o capitão e o rei. Em parte, eles tinham pingo de razão. Porque Deus permitiu a fome para que a nação e eles se voltassem para Deus. Eles tinham se afastado de Deus. Tinham deixado Deus. Por isso, nos últimos dias, nos últimos tempos, Deus está permitindo e vai permitir situações antes da volta de Jesus, que é para boa parte da humanidade se voltar para eles. E aqueles que se voltarem de coração vai experimentar o mundo de Deus, vai vencer e vai embora para o céu. Para que outros que estão na igreja dormindo, irmãos, sejam despertados, acordados. Eu tenho dito para alguns pastores, olha, irmãos, para mim, quem não despertou, não acordou, porque aconteceu nos últimos 2 anos, meses, não vai acordar mais. Porque o que morreu de gente, tanta coisa, se ele não acordou que estamos vivendo os últimos dias, ele tem que voltar a orar, reconstruir, reformar o altar, que ele tem que buscar Deus quando for na igreja, ir mais à igreja, orar mais, buscar ler mais a Bíblia, estar mais perto de Deus, em casa, indo mais, dedicando mais. Eu estou vendo, irmãos, pelas notícias de colegas entre nós, que ainda tem gente nas igrejas que parece que não aconteceu nada. Parece que estão mortos. Não houve
não viu e não sentiu. O morto ele não vê, não ouve e não sente. Vou repetir. Morto não ouve, não vê e não sente. Por isso Paulo escreve a uma das igrejas dizendo: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. É preciso manter essa chama no coração de credulidade, amém? Manter essa chama de credulidade, irmão. E diz que diz o texto que saiu o povo, saqueou o arraial dos sírios. Assim se vendia um alqueire de flor de farinha por um ciclo de 2 cevadas, segundo a palavra do Senhor. E dera ao rei a guarda da porta ao capitão, cujo braço se apoiava o rei. O povo atropelou a porta e ele morreu, como falara o homem de... As coisas de Deus são sérias, irmãos. Aqui cumpre-se a bênção e cumpre-se a justiça de Deus. Pastor, por que Deus agiu assim tão forte, tão duro? Porque ele era um líder. Se deixasse barato, ele poderia continuar influenciando mais gente ainda para desdenhar de Deus. Poderia, Deus. É muita petulância, irmão. Sabe o que é petulância? É muita prepotência, debochando. É muita petulância, debochando. Poderia, Deus. Se a coisa estava ruim, a crise, todo mundo quase incrédulo. O rei, então o povo olhava, se inspirava em quem? O povo olhava, se inspirava em quem, irmãos? Aí se Deus deixa de graça, poderia Deus, olha que desenho, deboche, abrir uma janela no céu, olha a situação, o povo está comendo cabeça de jumento, comendo esterco, comendo gente. Num momento de crise, em que todo mundo ouviu uma voz de um líder, que é o general do rei, influencia ou não influencia? Por isso eu digo sempre a maridos e mulheres, não fale mais do seu esposo, nem da sua mulher na frente dos filhos. Você não deixar a semente lá para frente, ruim, péssima. Senão essa semente pode brotar. Converse em particular, quando os filhos não estiverem em casa. Possivelmente foi por isso que Deus não deixou barato. Você zombou, desdenhou, debochou, não vai ter a bênção. Incredulidade. Além de incredulidade, deboche. Forte isso aqui, ó. Muito forte. Lembra do Geazi? Trouxe os 20 pães. Irmão, cuidado. Você tem que fazer. Deus perguntou, lembra agora o profeta, Senhor, e aí fulano, você crê que eu posso fazer isso? Senhor, tu sabes. Deixa com Deus. Fala para o seu irmão, deixa com Deus. Deus sabe. Geazi ficou, não, porque o pão, 100 pessoas, só dá para o povo comer. Dá para o povo comer. Lança o teu pão sobre as águas. Lança na mão de Deus. E Deus, depois de muitos dias, vai te devolver. Depois de muitos dias recolherá. Ou seja, com o tempo, no tempo certo, Deus vai te retribuir. Adriana, vem aqui. Isabela e Adriano cantar uma parte. Todos em pé. O que duvida não será abençoado pelo Senhor. O que duvida não fará parte da bênção. O que duvida não fará parte da bênção. É uma lição fortíssima. Por isso, nos últimos dias, você e eu temos que estar mais perto da voz de Deus. Voz de Deus, a palavra de Deus, a palavra de Deus. Ela gera mais fé, Força, gera força. Por isso eu estou pedindo para ler Tiago, estou pedindo para ler Atos, 1ª, 2ª e 3ª João, 1ª, 2ª e 3ª João, Atos é um livro que fala dos milagres, da ação do Espírito, do mover do Espírito, através dos apóstolos, na vida dos apóstolos.
Tiago mostra isso. Cuidado. 1 e 2 João também. Amém, gente? Vamos cantar uma parte de um canto e já vou orar com vocês. Você em casa também. Aleluia. Aleluia. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Amém. Aleluia. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus. Aleluia. Seja Aleluia. Louvor mesmo, Senhor, para ti, Senhor. Louvor, louvor. Firmada nas coisas que podes. Creia, meu irmão, creia, meu irmão, creia, meu amigo. Creia, meu amigo. A te adorar. Aleluia. Pelo que é. É sim. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. Aleluia. A Deus, a Deus. Seja o louvor. Aleluia. Aleluia. Se Deus Aleluia. Fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele Aleluia. é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Ele é Deus. Se curar, eu vou. Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Aleluia. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Amém, amém. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus. A Deus seja o louvor. Aleluia. Se Deus fizer, Ele é Deus. Ele é Deus. Se não Ele é fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar, eu vou. Ele é Deus. Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Põe a mão no seu coração, põe a mão no seu coração, feche seus olhos. Pai de amor, Pai querido, Deus de Eliseu, Deus de Eliseu, nessa noite mais uma vez refletimos do teu agir através de Eliseu, Senhor. Este homem que foi um modelo, um exemplo e continua sendo para nós de intimidade, de comunhão, de fé, de intimidade contigo. Nos ajude, Senhor, manter e ter esta comunhão nesses dias difíceis e que atravessamos, Senhor, em várias áreas. Oh Deus de Eliseu, em nome de Jesus, Deus de Eliseu, nos ajude a manter esta fé, acreditando, mesmo no meio do caos, não tendo nada, o Senhor tem a provisão, o Senhor tem a cevada, o Senhor tem a farinha, o Senhor tem a cevada, o Senhor tem a farinha, e não a cabeça de jumento, e não, Senhor, esterco de pombo, e não, Senhor, as pessoas. Oh, Tu és o Deus da provisão nesta noite. Eu peço no particular de cada um, na vida espiritual, na vida ministerial de cada um, na família, no casamento, nas emoções, no sentimento, na coluna, no rim, no fígado, nos nervos, na perna, oh Deus, na diabetes, oh querido Deus, no coração, problema, no sentimento, oh Jesus, Deus de Eliseu, Tu és o Senhor, e nós cremos, Deus de Eliseu, nós cremos,
segundo a palavra do profeta, segundo a palavra do profeta, que é a tua palavra, é a tua palavra. E a tua igreja hoje, a tua igreja nesses 2000 anos, a tua igreja hoje representa, Senhor, figura Eliseu, é a voz de Deus na terra, a voz de Deus na terra é a igreja. E cremos, Senhor, nesta noite, no teu cuidado, na tua provisão, em meio do nada, quando tudo já acabou. Oh, tu és o Senhor que traz e tem a provisão. Te louvamos, Senhor, te louvamos e te agradecemos, te agradecemos, te louvamos e te agradecemos. Eu peço por cada um, daqueles que estão em casa, carente de uma voz de milagre, carentes de um toque de um Deus de milagre, na finança, na dispensa, nas emoções, no sentimento, na saúde física, emocional, na saúde mental. Jesus, Deus de Eliseu, Deus de Eliseu, Deus de Eliseu, age naquele amigo, amiga e irmão que está em casa. Muda o quadro, muda a situação da sua mente, da sua alma, do seu coração. Muda, Senhor, muda para a tua glória, em nome de Jesus, em nome de Jesus, no poderoso nome de Jesus. Ó Deus de Eliseu, tu tens a provisão, tu tens o milagre, tu tens o milagre. Oh, quando ninguém pode mais fazer nada, e tu tens a revelação na igreja. A igreja representa Eliseu hoje, e o Senhor, através do Espírito Santo, revela, mostra à igreja a tua liderança, Senhor. Oh Deus, o Deus que és, nos guarde do inimigo, nos guarde das falas incrédulas, nos guarde, Senhor, nossos ouvidos daqueles que não estão crendo, oh, nos guarde. Amém, em nome de Jesus, amém, amado. Quero chamar a diaconisa Odete, continue em pé rapidinho, vamos fazer uma oração pela Odete, agradecer. Alguém mais faz aniversário hoje? Fiz aniversário essa semana. Nós queremos agradecer pela vida da irmã Odete, só um minutinho só, e também pela vida do irmão Gilberto. Sobe aqui, Odete, por favor. Aleluia. Johnny Cleismar, vem aqui, por favor. Parabéns, feliz aniversário. A picanha, o pastel, o bolo, o salmão, costela de porco, de boi, né? O churrasco. Estou aguardando, né, gente? Odete, nós queremos... Pode subir aqui vocês dois, por favor. Essa palavra é de coração, de um pastor que já te acompanha já há 8, quase 9 anos, né? Chegou o mês 6, né, gente? Meu Deus. E parece que não fizemos nada. Não é brincadeira, não. Ainda saindo de uma pandemia, chegou o mês 6, meu irmão. Não é brincadeira. Então, Odete, a gente é de coração, independente das suas limitações, mas você sempre foi uma pessoa que a gente viu o seu empenho em ganhar almas, em evangelizar. É um ministério espinhoso na área de libertação. Você não estava ali só para juntar crente para estar para a tua casa. Não. Eu entendi o seu trabalho de uma outra forma. Alguns irmãos que iam ali ajudavam, também era até bom para alguns. E muita gente foi ajudada, né? A gente viu a seriedade, o compromisso seu. E o meu desejo, agradecendo a Deus por tua vida, que de todas as vitórias que você já recebeu do Senhor, todas as conquistas, diante de lutas grandes, desafios ali, porque ali você lidava e lida com a área de libertação, diretamente. Então, Deus esteve sempre te revestindo e estará. Ele renove suas forças na saúde física, emocional, mental, você precisa muito. Porque os embates espirituais de quem está na frente no tipo de trabalho, porque é um ministério, tá? Na igreja Deus chama cada um com vários tipos de ministério.
louvor, adoração. Um sai só entregando folheto, outro vai só ao hospital. São ministérios diferentes. É nessa diversidade que Deus atua. Um só liga, né? Falava. Mirei Mamite, ela cheguei aqui, e ela não pode parar. Ela saía visitando, eu fui lá com a minha esposa alguma vez, ela ligava. Então isso é outro tipo de ministério. E com todas as suas dificuldades e lutas, uma outra coisa que eu vou falar é de coração. Você sempre esteve aqui. São 9 anos. Domingo 4. Algumas vezes você faltou. Mas você esteve aqui. E outros daqui que poderiam estar, tem menos problema do que você, menos dificuldade. Mas não vem, não aparece na quarta ou no domingo. Porque a gente sabe um pouquinho do seu lado da luta, da sua batalha. Que não precisa entrar em detalhe aqui. Mas é Deus que tem sustentado em tuas mãos e você tem vencido. Pastora Rose, sobe aqui, por favor. Dá para você ajoelhar? Ou não? Ou senão fica em pé mesmo. Ela vai ajoelhar em cima do tapete, né? Estenda as mãos, amados. Vamos agradecer e vamos ungir. Amém? Agradecer e também pela vida do irmão Gilberto, que tem sido uma bênção, ao lado do irmão Anderson, quando o irmão Gilmar estava aqui também. Nós agradecemos ao Gilberto, irmão Gleice, o aniversário dele também. O olho, né? Então, Odete, nós vamos agradecer. Vamos só agradecer, amém, gente? Amado Deus, nós te louvamos. E essas palavras que falei para tua filha de coração. Oh Espírito Santo, o Senhor que cuidou dela até aqui, continua revestindo, continua renovando suas forças espirituais, ou emocionais, mentais. Espírito Santo, como nunca reveste e renova o ministério dela, cada dia, cada hora, seu lar, seus filhos, seu neto, suas filhas. Espírito Santo, as pessoas que o Senhor colocou do seu lado, quantas pessoas passaram ali, quantas pessoas estão em outras igrejas, estão aqui, quantos foram ajudados, os irmãos que ali ajudaram. Espírito Santo reveste com poder e apaga todos os dados inflamados do maligno, sejam apagados e caiam por terra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, repita comigo, igreja, em nome de Jesus, mais forte, em nome de Jesus, ser anulado, quebrado, apagados, todos os dados inflamados do maligno. Oh, continua fazendo a tua filha vitoriosa, revestindo de graça, poder, unção. Oh, para que quando ela orar por alguém, por outras pessoas, vidas sejam restauradas, saradas. Oh, Espírito Santo, curadas na alma, no coração, na mente, na saúde. Santo Espírito, renova, abençoe seu lar, seus filhos. Oh, rabacalabachuriandacala, rimanalabacharican, shurimanalamakana. Espírito Santo, reveste, Senhor, todos os dados inflamados do maligno. Nós repreendemos, nós como igreja, repreendemos, sejam apagados pelo escudo da fé, que é a tua palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome da palavra de Deus, do nome de Jesus, da presença de Deus, nome de Jesus, parabéns, Deus. De fato, isso é de Deus, esse foi um direcionamento de Deus que o meu pastor teve agora, porque eu tenho enfrentado umas batalhas muito grandes, ele não sabe, não falei para ele não sabe. Hoje, por exemplo, eu tenho uma aluna que eu estava ministrando com ela, a pastora conhece, eu já cheguei aqui pedindo socorro, depois de uma aula, e hoje, conforme eu estava dando a aula, eu vim só pela misericórdia de Deus. Eu achei que o meu dia hoje ia terminar, e hoje eu não estaria mais aqui. Eu tive um aceleramento muito grande assim no coração, dos batimentos cardíacos e até 100 e pouco, e eu medi, a pressão estava boa, mas aquele batimento estava terrível. Foi uma luta terrível para me chegar até aqui. Eu deitei no sofá, falei, eu acho que eu não vou hoje no culto não, porque eu não vou conseguir chegar lá.
Aí, mas eu falei, não, Deus é comigo, eu vou. Eu preciso estar lá, eu vou para me revestir. Foi assim que eu pensei. Eu preciso para me revestir. Então, pastor, o senhor foi tremendamente usado pelo Espírito Santo de Deus para revelar as lutas que eu passo por conta do ministério. E às vezes, por conta da pandemia, não está ainda presencial, está online, mas é muita gente ligando, falando, pedindo socorro. E Deus está fazendo a obra na IBNG, através da minha vida, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém, pastor? Repita comigo a bênção apostólica e vamos cantar parabéns, né? Diga, Senhor, que o teu grande amor, a tua graça e a comunhão do teu Santo Espírito continue fluindo em minha vida, hoje e para sempre. Amém? Deus abençoe a todos, uma boa noite, você em casa também, uma noite abençoada, um final de semana abençoado. Vamos cantar parabéns. Parabéns pra você, essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, com Deus ao seu lado, um novo porvir, que a vida lhe seja um eterno sorrir. Te dê saúde, felicidade, paz, alegrias, virtudes, cada vez mais e mais. Deus abençoe a todos, uma boa noite, em nome de Jesus.